dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus maravilhoso, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso exemplo, nosso mestre, aquele cujo Espírito nos guia, nos faz crescer no conhecimento, na graça, para que cresçamos e atinjamos a sua estatura, que tudo isso, meus amados, seja uma realidade em nossas vidas. Hoje, segunda-feira, vamos para a nossa lição bíblica diária. Vamos ver aqui as perguntas de hoje, a pergunta 3 e a pergunta 4, obviamente, sem esquecer que isso aqui é uma sequência das perguntas 1 e 2 e do verso síntese que nós estudamos ontem, né? Nós vimos ontem no verso síntese que por causa da desobediência de Adão, todos nós viramos pecadores, mas por causa da obediência de Jesus Cristo, todos nós podemos nos tornar justos pela fé em Cristo, fazendo pela fé, quando nós fazemos tudo o que Cristo mandou que a gente fizesse, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, disse Cristo. Vimos também que antes da lei, o pecado imperava, né? E quando a lei chegou, o pecado cresceu, né? E quando o pecado achou que estava abafando, que estava, né? Aí a graça transbordou, Deus enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, expiar os nossos pecados. Então, é o que Paulo está dizendo aqui, né? E ele diz claramente que agora chegou o momento da graça reinar pela justiça. Aqueles que foram justificados para serem obedientes como Cristo, agora vivem debaixo da graça, né? Vivem sobre essa graça maravilhosa que Deus nos deu através de Cristo Jesus. Então, hoje, na terceira pergunta, temos aqui o seguinte questionamento. Com a chegada da graça, a lei deve ser desprezada? A lei deve ser anulada para que a desobediência volte a reinar e a morte reine mais ainda? É isso? Romanos 6,1 diz assim, ó, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? É uma pergunta. Que coisa linda, né? Olha como o pensamento, olha como respeitar o contexto daquilo que estamos lendo, como fica clara a mensagem de Paulo. É claríssima. Nunca existiu e nunca vai existir a ideia de que com a chegada da graça a lei virou um satanás, a lei não presta, a lei era uma coisa ruim, a lei existia para matar o homem. Não. Em hipótese alguma, Paulo está dizendo claramente, agora eu vou continuar pecando para que a graça aumente mais ainda? Com a resposta, não precisa nem ler a resposta no versículo 2 até agora, né? Vamos ler daqui a pouco. Mas eu não preciso nem ler o versículo 2 para entender que a resposta é não. De jeito nenhum. A gente não precisa continuar pecando. Pecado está definido na Escritura Sagrada como transgressão da lei. Se alguém lhe perguntar o que é pecado, você vai dizer, pecado é transgressão da lei. Então, todas as vezes que a Bíblia fala desobediência de Adão, desobedeceu a lei. Qual foi a lei que Adão desobedeceu? Não foi a escrita, foi a voz de Deus. Deus falou assim, olha, o mandamento é esse, da minha lei, não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Pronto, ali estava a lei. É uma lei oral, mas era uma lei. Paulo está tratando aqui, no livro de Romanos, da lei escrita, que era o que os judeus tinham na igreja de Roma e que estava querendo, através disso, ser superior, porque tinha o conhecimento, só tinha o conhecimento da lei, mas não praticava. Que tinha o conhecimento da lei se achava superior ao gentil, que não foi criado nessa cultura de ler a palavra de Deus. Por isso que Paulo disse já no capítulo 3, né? Dizendo assim, no capítulo 2, dizendo, não são justos os que ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Veja que há justiça na prática da lei. Ninguém se torna justo sendo um transgressor da lei. Ninguém. Nem a graça pode tornar alguém justo que é um transgressor da lei. A graça alcança o transgressor da lei e quando ele conhece Jesus Cristo, pela fé em Cristo, ele passa a ser obediente à lei. É o que Paulo está ensinando, é o que toda a Bíblia ensina, sem nenhum mistério. É com muita clareza.
É por isso que Paulo pergunta com toda a convicção aqui, com a resposta já na ponta da língua, dizendo, não pode ser assim não. Né? Ele pergunta, então vamos dizer o seguinte, continuaremos pecando para que a graça aumente? Claro que não. Não é necessário, pelo contrário, agora, como disse Paulo nos textos anteriores do capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, a graça me alcançou, pela fé eu fui justificado, isso faz parte da graça, né? Faz parte da graça, porque só ter a lei, ter conhecimento dela não quer dizer nada, não quer dizer nada. As coisas mudam de figura quando eu tenho conhecimento da lei e pratico essa lei. Então, esta lei, quando ela se torna praticada, Paulo diz que ela me serve de aio, me serve de mestre, de guia, para me conduzir até a fé em Cristo. Então, quando ela me conduz até Cristo, aí eu conheço a graça maravilhosa dada por Deus. A minha fé é fortalecida, eu cresço no conhecimento e na graça, porque não existe crescer só só na fé e não na graça, você cresce nos dois, conhecimento e na graça, na fé e na graça, e nesse crescimento você se mantém, crescimento quer dizer o que crescimento? Você é cada vez mais obediente, isso significa crescer na obediência. Desobediência significa diminuir, foi o que Adão fez. Em Adão, os filhos naturais, sem o conhecimento da palavra de Deus, só afundaram, só vinha afundando. Né? Por isso que o pecado ia crescendo. Pecado cresce para baixo, para a escuridão. Né? Graça cresce para cima, para a luz, para a vida. Veja que coisa linda e maravilhosa. Ó, Paulo diz, você vai continuar pecando para que a graça aumente? Não. A graça de Deus oferecida através de Cristo já foi algo pleno, grandioso, absoluto, porque quando Deus deu através de Cristo, ele deu tudo que ele tinha. Deus não deu um dos milhões de filhos que ele tinha, não. Ele deu o único, ou seja, ele deu tudo. Ele não deu um filho, ele deu o seu herdeiro de tudo. Deus criou todas as coisas através desse filho e para este filho. Quando ele dá esse filho, ele quer dizer que tudo que ele fez para o filho já não tem mais sentido. Ele está dando tudo, ele está dando o filho, está dando o universo, ele está dando tudo. Então, existe mais alguma coisa maior do que essa graça? A graça já superabundou em Cristo. Então, não existe esta coisa de eu continuar pecando para que Deus apresente uma outra graça. Qual é a outra graça que ele vai apresentar? Um outro filho que ele está escondendo? Que ninguém sabe? Que existe? Não. Então, Deus está mentindo, porque o seu filho é unigênito, é único. Olha que coisa linda, meus amados. Que beleza, né? Que linguagem é essa que o apóstolo Paulo usa? Uma linguagem, né, para quem respeita contexto, muito compreensível. Para quem não respeita contexto, vive diverso isolado, é uma verdadeira armadilha. É uma verdadeiro mundo de trevas. Ele vai usar a Bíblia para a sua própria condenação. Continuando, amados, vamos aqui para a segunda pergunta da nossa lição de hoje, a quarta da lição, né? Que diz assim, que resposta, né? Começa a pergunta aqui, que resposta e justificativa Paulo dá para harmonizar a relação da lei com a graça? Como é que Paulo vai fazer? Veja, respondendo à pergunta do verso anterior, que ele disse assim, que diremos então? Continuaremos pecando? Continuaremos transgredindo a lei para que a graça aumente? Aí ele responde, de maneira nenhuma. Olha como ele responde, olha o não como ele é absoluto. De maneira nenhuma, nós não podemos continuar pecando. Nós, os que morremos para o pecado, olha só, como podemos continuar vivendo nele? É outra pergunta, ele responde aqui, responde com exclamação, de maneira nenhuma, e com outra pergunta ele ainda reafirma o não que ele dá aqui. Quando ele diz assim, nós que morremos para o pecado, ele está dizendo,
nós que morremos para a transgressão. E também está dizendo implicitamente, nós morremos para o pecado para vivermos para a lei, para vivermos para a obediência. Veja que maravilha. A única lei para a qual nós morremos, segundo aqui o capítulo 7, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, é a lei da carne e do pecado, que Paulo vai tratar desta lei lá no capítulo 7. Para esta lei a gente deve morrer, mas para a lei de Deus, a lei escrita que Deus dá a Moisés, né? E a lei espiritual que está dentro da compreensão da lei escrita, aí é que é maravilhoso. Que coisa linda! Então, nós que morremos para o pecado, olha, quando veio a lei, o que aconteceu? O pecado abundou. Estava todo mundo pecando, né? Agora, olha que coisa linda agora. Nós que morremos para o pecado, significa dizer que se eu morri para o pecado, se eu morri para a vida de homem transgressor, significa dizer que eu passo agora a ser um homem obediente a Deus. Viver para obedecer tudo que Deus manda em sua santa palavra. Aí Paulo questiona aqui, como podemos continuar vivendo no pecado, vivendo nele, no pecado? É uma pergunta que Paulo faz. Reflitamos nessa pergunta mais profundamente, vamos dar um mergulho nessa pergunta? Paulo pergunta, como é possível alguém que se tornou uma nova criatura em Cristo viver nadando no oceano do pecado ainda? Não tem sentido. Não tem nenhuma ligação. Não é possível. Se a pessoa que conhece Cristo continua vivendo ainda pecando, mentindo, adulterando, cobiçando as coisas do outro, vivendo para o dinheiro, pelo dinheiro, para a fama, para as conquistas das coisas materiais, temporárias e passageiras deste mundo, que as igrejas religiosas estão cheias de líderes fazendo isso, essas pessoas nunca, né, realmente morreram para o pecado, porque continuam vivendo neste mar de cobiça, nesse universo que Cristo reprova, que Paulo reprova, que os apóstolos todos vão reprovar. Então, meus amados, vejam como é impossível que alguém que se torne uma nova criatura, que morreu para o pecado, nasceu para a obediência em Cristo Jesus. O primeiro Adão é que é o pecador. O segundo Adão, Jesus Cristo, o segundo homem, ele é da obediência. Quem é da desobediência é Adão. Né? O Adão que os judeus da igreja em Roma estavam exaltando, a hereditariedade da carne, a religiosidade, a coisa física, o homem exterior, o tempo todo era isso. Tudo isso está representado na figura de Adão. Agora, o segundo homem, Jesus Cristo, o segundo Adão, o da obediência, é diferente. Esse aí morreu para o pecado, porque nunca pecou. Jesus Cristo nunca pecou. Está muito claro, muito bem escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, quando diz que Cristo foi tentado em todas as coisas. Eu, você, não somos tentados em todas as coisas da vida. Em algumas coisas nós somos tentados, porque a Bíblia diz que Deus não permite que venha tentação à minha vida da qual eu não possa suportar. Então tem tentações que Deus nem permite que venha na minha vida para que eu não me perca, para que eu não... E Deus tem essa misericórdia com todos, inclusive com os ímpios. Deus não permite. Deus não manda uma tentação, uma provação maior do que a que eu posso suportar. Olha que coisa linda. Então, aqui fica muito claro, muito bem evidenciado que Cristo, ele foi tentado em tudo, a semelhança de todos os homens. Ele foi tentado em tudo. Lá em Hebreus 4,15. Mas foi encontrado sem pecado. Olha que coisa linda. Porque ele é o segundo homem, o da obediência. Aquele que trazia na sua vida, na sua boca, no seu exemplo, a verdadeira graça de Deus. A graça de Deus está intrinsecamente ligado à obediência. O que está ligado à desobediência é o pecado e a morte. O que está ligado à obediência é a lei, a fé, a graça. Estão ligados à obediência. O que está ligado à desobediência é o pecado, a morte,
as trevas, o erro, o engano, isso está ligado à desobediência e ao pecado. Então, deixar muito claro isso aqui, que é o que está sendo escrito aqui pelo apóstolo Paulo, né? A dicotomia está muito clara lá, a gente leu isso no versículo, capítulo 5 de Romanos, versículo 19. O verso síntese dessa semana, ele cria ali a dicotomia clara, quem está de um lado e quem está do outro, né? Quem está do lado da morte, do engano, quem está do lado da vida e da verdade, né? Quem está do lado da desobediência, do pecado, da morte e engano. Quem está do lado da obediência, né? Da lei, da vida, né? Exatamente os dois lados muito bem ali discriminados antagonicamente. Então, Paulo conclui, respondendo de forma categórica, né? Eu tenho que continuar pecando para que a graça aumente? Não, de maneira nenhuma. Quando ele fala de maneira nenhuma, ele está dizendo claramente que não há nenhuma possibilidade, a mínima possibilidade de alguém pecar e a graça aumentar. Não existe isso. Acabe com isso. Não tem como você tentar inventar nada acerca disso, que é o que Paulo diz. É por isso que ele usa a expressão não. Ele diz assim, de maneira nenhuma, ou seja, não há nenhum tipo de maneira. Não tente filosofar, não tente encontrar uma explicação teleológica, uma retórica. Não. Não entende, porque de maneira nenhuma há qualquer possibilidade de a graça se harmonizar com qualquer tipo de desobediência. Não tem isso, né? E ele deixa ainda mais claro que não pode existir alguém que se tornou uma nova criatura e continuar vivendo no pecado.